Segunda-feira tem audiência pública para discutir as regras do licenciamento ambiental. E ainda nesta edição, inadimplência continua alta em Campinas. A audiência pública do orçamento acontece em 7 de novembro. Saiba como ela funciona. Estes e outros destaques agora no Câmara Notícia. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara vai realizar uma audiência pública sobre a proposta que trata das regras para o licenciamento ambiental. A audiência pública será no dia 31, próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no plenário. Presidida pela Comissão de Meio Ambiente, o objetivo é discutir o projeto de lei complementar que altera o anexo 1 da Lei Complementar de 2013, que trata de procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades. A matéria já foi aprovada em primeira discussão, momento em que é votada a legalidade. O presidente da comissão explica quais as mudanças que a iniciativa propõe. Na verdade, esse projeto de lei ele está alterando a sistemática para calcular a taxa de análise para a concessão de licenciamento ambiental para esses empreendimentos. Na verdade, está se colocando um critério que é mais objetivo, que é facilmente mensurável para estabelecer a taxa e trazendo essa taxa para valores que são compatíveis, né? O critério anterior era meio complicado e acabava dando o mesmo tratamento para um empreendimento de pequeno porte, como se ele fosse uma análise para um empreendimento de grande porte. Na audiência pública marcada para a próxima segunda, a população poderá fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da proposta. A Secretaria do Verde ela vai estar apresentando esse novo critério de cálculo da taxa de licenciamento ambiental. A audiência pública é aberta para a participação da população e vai ser realizada no plenário da Câmara, que fica na Avenida Roberto Mange, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas também transmite ao vivo a audiência. E agora vamos falar de economia. Campinas registra uma inadimplência de 4,5% nos primeiros 9 meses do ano. E o que muita gente não sabe é que é possível encontrar informações sobre a situação financeira e buscar a regularização. O número de devedores em Campinas entre janeiro e setembro deste ano foi de 4,5%. E isso representa uma queda na comparação entre janeiro e agosto, que registrou 6,8%. Isso significa que mais de 193 mil carnês ou boletos deixaram de ser pagos. E são esses números que mostram uma expansão do endividamento. Um dado alarmante é que 36% dos consumidores de Campinas só descobrem que estão com o nome sujo quando vão realizar uma nova compra. Esse levantamento foi feito através de uma pesquisa realizada em 10 cidades do estado de São Paulo. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, é dever do comerciante alertar o consumidor sobre a dívida. O comerciante normalmente encaminha para a gente os registros das pessoas que devem ser negativadas, aqueles que estão inadimplentes. Nós, então, enviamos as cartinhas, avisando, dando um prazo de 10 dias para que elas façam esse serviço, venham até a associação, ou vão até o próprio comerciante para poder acertar a situação dela. Então, normalmente o comerciante faz isso. Caso o consumidor não receba nenhuma notificação, ele pode buscar saber como está a situação dele. Ela deve procurar o SCPC aqui através da Associação Comercial, que fica na Avenida Campos Sales, esquina com a José Paulino, e ali ela pode consultar o CPF dela. Ou ela pode fazer isso através do site também. É a maneira dela saber a situação, da onde ela está devendo, para depois, então, procurar a loja aonde ela deve, para poder fazer a negociação. No dia 7 de novembro tem audiência pública do orçamento aqui no plenário da Câmara. Veja como ela funciona. A Câmara Municipal de Campinas realiza no próximo dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, audiência pública sobre a Lei Orçamentária de 2017. O orçamento previsto é de 5 bilhões e 392 milhões de reais, índice 6,58% maior o que o deste ano, mas menor que a inflação projetada para 2016, que foi de 7,26%. A audiência
será realizada para que a população possa tomar conhecimento mais amplo do orçamento e entender melhor o que está sendo proposto, bem como perguntar e se manifestar a respeito da peça. O líder de governo na Câmara afirma que este é um orçamento realista. Diante desse quadro econômico recessivo no nosso país, que tem afetado também as prefeituras, é um orçamento que segue um padrão, ou seja, um padrão de fazer uma peça que é coerente com a condição da prefeitura, portanto, um orçamento que pode ser aplicado na prática, não é um orçamento fora da realidade. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que destacar. O parlamentar destaca a importância da audiência pública. É o momento mais importante porque é a oportunidade que a sociedade tem de questionar a prefeitura, de levar propostas, de apontar os seus pontos de vista para que a prefeitura possa analisar e verificar se o orçamento pode ser melhorado. Após a audiência, o orçamento estará apto a entrar em primeira votação, momento em que a Câmara discute a legalidade da matéria. De acordo com o regimento interno, após 2 sessões dessa primeira votação, é que os vereadores poderão fazer a votação do mérito e, neste período, poderão apresentar as emendas que serão votadas junto com a peça orçamentária. Von Zuben fala dessa ferramenta de trabalho dos vereadores. Você pode fazer uma emenda melhorando alguma verba que já está lá ou pode propor uma nova verba de alguma área que ainda, por algum motivo, não está no orçamento. Os vereadores não têm como aumentar a receita do município, mas os vereadores podem melhorar ou organizar a destinação dessas receitas. Se é mais para a saúde, mais para a educação ou para algum projeto que o vereador entenda que possa ser bom para a cidade. Por isso eu queria aproveitar e convidar a todos para estar aqui na audiência pública no dia 7 de novembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. E a seguir você acompanha o quadro Saúde e Bem-Estar com os tipos de óleos que são melhores para a sua saúde. No quadro Tema é de hoje, você vai saber sobre o repasse da queda de combustível para o consumidor. No dia 14 de outubro, a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel e da gasolina nas refinarias, mas essa queda não foi sentida pelos consumidores. E para falar sobre a alta dos combustíveis, eu converso com o economista Cândido Ferreira Filho. Cândido, obrigado por me receber aqui. Existe uma fórmula que possa fazer cair o valor dos combustíveis como um todo? Olha, quem controla os preços dos combustíveis na produção, na refinaria, é a Petrobras. Então, os preços no mercado dependem muito dos preços cobrados na Petrobras e também das margens de lucros, seja das distribuidoras, seja lá dos postos de gasolina. E outro fator que influencia muito os preços nos combustíveis no Brasil são os impostos, os tributos em cima dos preços dos combustíveis. De tal forma que, para a gente pensar em redução dos preços, é a questão da redução dos tributos, é a questão de redução das margens das distribuidoras, dos postos e a questão da redução dos preços por parte da Petrobras. Quais os fatores externos que influenciam no preço dos combustíveis aqui no Brasil? Olha, os combustíveis, particularmente a questão da gasolina, ela é muito influenciada pelos preços internacionais do barril de petróleo. Como os preços internacionais sobem ou diminuem, isso vai impactar diretamente lá nas receitas da Petrobras, que pode repassar isso para os preços dos combustíveis. Uma outra variável importante também é o preço do dólar, que dependendo da cotação do dólar, isso pode influenciar o preço dos combustíveis. Atualmente, o que nós estamos verificando é que no mercado internacional os preços dos combustíveis caíram bastante nos últimos tempos e, além disso, o dólar também perdeu valor no mercado brasileiro. Tudo isso, logicamente, favorece a redução dos preços dos combustíveis no mercado interno aqui. Por que quando tem uma redução dos preços nas refinarias, esse valor não chega ao consumidor final, mesmo sem a gente levar em conta aí a mistura de etanol? Olha, essa é uma questão importante. Muitas vezes a Petrobras altera lá os seus preços e, como agora recentemente reduziu os preços dos combustíveis lá,
na refinaria. No entanto, isso não chega ao consumidor. Isso decorre das distribuidoras, dos postos de gasolina, de alguma forma estarem aproveitando essa redução do preço lá da Petrobras para aumentar as suas margens de lucro. Como o combustível mais caro, ele impacta no mercado? O preço dos combustíveis é básico para a questão da inflação. Quer dizer, os preços dos combustíveis influenciam diretamente a inflação e, por consequência, o poder de compra das famílias brasileiras. Se os combustíveis aumentam de preço, significa que as famílias vão gastar mais no transporte, seja para ir trabalhar, seja para levar o filho na escola, e isso reduz a renda disponível das famílias. Elas vão gastar mais com gasolina ou com etanol, ou enfim, com transportes, e vão, obviamente, ter que consumir menos outras mercadorias. Então, é lógico que todo aumento nos preços dos combustíveis tem um impacto muito grande na vida das pessoas e geralmente significa que você vai ser obrigado a cortar em algum outro lugar. Eu conversei ainda com um diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, que falou uma provável causa sobre o repasse de valores ao consumidor não ser tão efetivo. Foi divulgado pela Petrobras, falando em números, que somente essa redução seria em casa de 5 centavos do diesel. A redução maior que nós observamos foi de 2 centavos, então esses 3 centavos ficou com a companhia distribuidora. Nós já fizemos um pequeno questionamento a elas se a Petrobras divulgou um índice diferente do que repassou ou se elas que aumentaram a margem de lucro delas. Até o momento a gente não teve essa resposta. Óleo de coco, de soja, são muitos os tipos que tem para nossa alimentação. Conheça então as propriedades deles no quadro Saúde e Bem-Estar. Michel Amorim. Olá, canola, soja, milho, girassol. Qual dessas opções de óleos você está usando na sua alimentação? Sabia que o azeite não é tão saudável quanto você imagina? E nós conversamos com uma nutricionista que vai te falar qual é a melhor opção para o seu dia a dia. Além disso, tem as notícias de saúde da semana. Então não saia daí porque o Saúde e Bem-Estar começa agora. Você sabia que já está valendo a lei que permite que os pais faltem no trabalho por até 2 dias para acompanhar a esposa em consultas e exames durante a gravidez? Essa lei faz parte do Marco Legal da Primeira Infância e permite que o trabalhador se ausente sem prejuízo no salário. Está em tramitação no Senado um projeto de lei que estabelece 30 minutos por dia durante a jornada de trabalho para que a mãe amamente o bebê até que ele complete 1 ano de idade. Acompanhe. Você não sabe o que fazer com os remédios sem uso na sua casa? A primeira orientação é: não descarte no lixo seco ou orgânico. Segundo, nunca deixe os que estão em validade com os que já estão fora. E procure a vigilância sanitária da sua cidade para o descarte correto. O óleo está presente na nossa alimentação e, mais uma vez, é um produto que podemos encontrar muitas opções nos mercados. Essa variedade confunde os consumidores que não sabem qual é o mais indicado para a hora de fazer a comida. A nutricionista Lilian falou quais são os mais comuns na cozinha da população. É o óleo de soja, de canola, de girassol, de algodão. Esses óleos, eles são riquíssimos em ômega 6, que é um ácido graxo, que quando consumido em excesso no nosso organismo, ele é inflamatório, tá? Então, e também esses óleos, ele passa pelo processo na indústria de desodorização, para tirar o sabor e o odor indesejável, e também passa pelo refinamento. E é no refinamento que ele acaba perdendo algumas propriedades nutricionais, propriedades antioxidantes. Quais são os mais recomendados? Para a cocção dos alimentos, é sempre uma gordura saturada. Então, o óleo de coco, uma manteiga ghee. A manteiga ghee é uma manteiga que ela é clarificada. Então, ela é livre de toxinas, ela é livre de lactose. É uma manteiga que dá para ser introduzida também em preparações que vão ser submetidas a uma alta temperatura. Mas e a gordura saturada, não faz mal? Porque eu indico uma gordura saturada. Porque as gorduras saturadas, elas assim, quando submetidas em elevadas temperaturas, elas são mais estáveis. Então isso significa que elas não vão sofrer alteração na sua composição. E o azeite é recomendado para frituras?
O azeite de oliva eu também indico para a cocção. Agora, o azeite de oliva extra virgem eu já não indico porque ele contém bastante compostos fenólicos antioxidantes voláteis. Isso significa que esses compostos, quando submetidos a elevadas temperaturas, acabam sofrendo alteração na sua composição. Por isso, azeite de oliva extra virgem deve ser consumido na forma cru. Tá? Então, para adicionar uma salada, para finalizar uma carne, para finalizar um legume. A nutricionista deu a orientação para você usar a melhor opção na hora do preparo dos alimentos. Por isso que a minha indicação é óleo de coco, azeite de oliva e a manteiga ghee para preparações que são submetidas a uma temperatura mais elevada. Aí o azeite de oliva extra virgem a gente utilizar para preparações cruas, que como eu falei, por apresentarem compostos fenólicos, antioxidantes, voláteis, eles não devem ser aquecidos para não alterar a sua estrutura, tá? Nós precisamos de óleos para transformá-los em energia, além das substâncias antioxidantes que ajudam a limpar o nosso organismo. Mas cuidado com o excesso, que também pode trazer problemas, como aumento de colesterol, deposição de gordura e obesidade. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Esta edição do Câmara Notícia termina por aqui. Até mais!